Queridos amigos, que alegria pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, mais uma vez, podermos iniciar esse projeto que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. É uma grande alegria, depois de 10 anos, regravar esse projeto, levando mais informações, levando um assunto mais rico de informações para que todos possam estudar conosco. E eu gostaria de dizer também, fazer um agradecimento especial àqueles que têm mandado mensagens, aos nossos telespectadores, que mandam mensagem para mim, para o nosso querido André Luiz. Nós somos muito gratos pela sua audiência, por estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz, a nossa mais pura gratidão. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 5º, recebendo assistência, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Esperamos também que esteja tudo em paz com os nossos telespectadores, que possamos ter um capítulo 5 repleto de muitas observações importantes a respeito das informações deixadas por André Luiz. É um livro interessantíssimo, é um livro palpitante, é um livro que ficou mundialmente conhecido através do filme e que tem trazido para todos nós um despertar a respeito da vida no mundo espiritual. Nós vamos agora, recebendo assistência, nós vamos então dando aquele acompanhamento, não é? Onde ele já foi diagnosticado pelo médico Henrique de Luna, que já percebeu que o problema dele foi suicídio, ele partiu antes do seu tempo, um suicida inconsciente. E agora nós vamos ver então qual seria o tratamento, qual seriam as orientações. Então nós vamos iniciar o capítulo 5º. Inicia André Luiz. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor ao meu sinal afirmativo. Mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar tratamento. Então aqui nós temos alguns pontos a meditarmos. No mundo espiritual, seja no mundo superior ou inferior, existe uma cadeia de comando. Então, há naquela cidade 6 ministérios. Cada ministério com 12 ministros. Dentro de um ministério não existe um ministro mais importante do que o outro. Cada ministro tem a sua pasta, a sua importância e o seu papel. Por isso em número par. Para que possam, cada um do seu modo, interagir com aquela comunidade. Abaixo dos ministros existem os trabalhadores de frente. Aqui mostra um desses trabalhadores que é Henrique de Luna, um médico, um trabalhador incansável daquela colônia espiritual, daquele parque hospitalar. Abaixo dele existem aqueles que trabalham como visitadores da saúde que veremos hoje, até chegarmos no enfermeiro. Lísias está entre o médico e entre o enfermeiro. Não é um médico, mas também já não é mais um enfermeiro. Ele vai se intitular como visitador da saúde. Então ele estava ali trabalhando, sob a supervisão e sob o pedido do Henrique de Luna, a quem era o seu imediato superior. Ele trazia uma bolsa
e nessa bolsa ele trazia os medicamentos, ele trazia a prescrição médica de cada paciente que naquele dia ele visitaria. Ele entrou humildemente, perguntou se ali era André Luiz. Aí André Luiz disse que sim. Ele se apresentou, pode me chamar de Lísias, naturalmente é um nome pseudônimo em que esse enfermeiro, esse visitador da saúde, esse cooperador daquele parque hospitalar se identificava. É o primeiro contato que apresenta no livro. Aparentemente é o primeiro encontro entre esses dois espíritos. E nós veremos no discorrer da obra a afinidade entre Lísias, a afinidade com Dona Laura, mãe de Lísias, o senhor Ricardo, pai de Lísias. Então nós vamos vendo que essa ligação vai gerar muitos frutos ao longo desta obra. Uma coisa interessante, André, nós ficamos imaginando, não é? Quando Lísias entrou no quarto, ele fez uma pergunta. É você o tutelado de Clarencio? Aquilo já chamou a atenção de André Luiz, não é? Porque, veja, tutelado de Clarencio, de um ministro, nós já vimos no capítulo passado, é que às vezes a gente não liga as coisas. Nós já vimos Clarencio explicar a ele que ele deveria agradecer a Deus porque pessoas de uma zona espiritual acima havia rogado intercessão por ele. Ele até então não havia percebido aquela colocação. Quem haveria pedido por ele? E agora então, Lísias faz essa pergunta. Você é o tutelado do ministro Clarencio? Então nós vemos aqui que André está começando a perceber que forças superiores é que tiveram participação nesse auxílio e nesse socorro dele, não é? Porque não era qualquer pessoa de nosso lar. Uma cidade com 1 milhão de habitantes, logicamente não eram os ministros que socorriam a todos, somente em pedidos especiais. Nós vamos ver para frente. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então aqui nós temos também informações preciosas. O primeiro é quando ele fala que ele é um visitador da saúde. Ele mostra que ele estava ali exatamente acompanhando a recuperação. Geralmente, dependendo do estágio que adentramos a um hospital, ele não pode dizer que seria um visitador da saúde, porque pouco poderia fazer em favor daquele enfermo próximo do seu desencarne. Outro ponto interessante que ele nos diz ainda no primeiro parágrafo, que na condição de um visitador da saúde, ele coopera na enfermagem, como também ele assinala a necessidade de socorro aos recém-chegados, seja da crosta ou de outras dimensões, como é o caso de André Luiz. É importante nós dizermos que André Luiz estava na mesma dimensão, só que numa faixa vibratória mais densa. E ele estava ali numa faixa superior. Então ele era um recém-chegado naquela cidade. Como existem também aqueles recém-chegados que já não têm a necessidade de passar pelo umbral denso e já vão direto, por exemplo, para uma cidade como Nosso Lar.
No segundo parágrafo, o que ele fala? Ele vai explicar melhor o papel dele. Então ele fala que há muitos servidores igual ele. Isso é muito importante nós citarmos. Ali não é a exclusividade. O meu papel só eu sei fazer. Não. Igual Lísias, a cidade tinha outros vários. Ele diz que como ele estava ingressando, diz André Luiz, que como ele estava ingressando agora na cidade, era natural que ele tivesse aquele espanto com tantas informações. Diz para nós também que aquela sessão em que André Luiz estava albergava aproximadamente 1000 espíritos e que era um pequenino polo hospitalar daquela cidade toda. Para nós entendermos melhor isto, é muito importante adquirirem o livro Cidades no Além e Imagens no Além, que eu só não vou pedir ao Paulo para colocar, porque o livro tem direitos autorais e o nosso canal é monetizado e podemos eventualmente ter problema com a própria editora, já que não temos essa permissão. Mas adquiram ou procurem o PDF na internet e vocês vão ver que o Parque Hospitalar é um conjunto de vários prédios num reduto, formando aquilo. É muito interessante nós vermos esta questão. E de que André Luiz estava num dos menores parques hospitalares, já albergando 1000 doentes, para nós termos uma ideia da dimensão do trabalho e da dimensão daquela cidade naquela altura. Dando continuidade, tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Então aqui nós vemos, dando continuidade naquela linha de mostrar a similitude com a nossa crosta. Então ele foi agradecer, enaltecer, e Lísias, percebendo que aquilo ali poderia descambar para um agradecimento que não tinha sentido, ele já levanta da poltrona. Bom, então ele estava sentado, tinha uma poltrona, ele estava sentado confortavelmente, conversando com o André, que estava deitado à cama, e ele, percebendo, já foi logo tirando aqui, porque nós sabemos que nosso lar também tem um número muito pequeno. Nós vamos ver isso com o depassar da leitura da obra de médicos. Então essas pessoas como Lísias, é como o André já explicou, estão entre o enfermeiro e entre o médico. Não é? Ele vai fazer agora o que Henrique de Luna fez no dia anterior. Ele vai auscultar, vai ver como está o coração, vai tirar a pressão, vai ver como está o corpo perispiritual dele. Então ele já vai logo procurando ali a fazer a sua tarefa, aonde André Luiz teve que se silenciar para que ele pudesse então fazer um exame mais minucioso. Vamos continuar a leitura. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Aqui é muito importante o que nós sempre falamos. Precisamos estudar o livro e acompanhar os vídeos em sequência. Quem não acompanhou o vídeo passado vai ter dificuldade, porque aqui não vale a pena nós falarmos mais 10 minutos do que nós falamos meia hora no vídeo passado. Então André Luiz chegou comprometido, chegou com isso, abusou naquilo outro. No vídeo passado, meu pai deu explicações maravilhosas, fazendo uma correlação do livro Meu Pai, escrito
por Carlos Chagas Filho, com o que André Luiz, que é o Dr. Carlos Chagas, neste livro. Então, quando Lísias foi até ele, falou, olha, você está com característica disto, característica daquilo outro, e foi narrando os problemas que ele estava. Você conhece a gravidade dessa extensão? Ele diz, compreendo. Ontem veio aqui o Henrique de Luna e me explicou carinhosamente, pormenorizadamente, que eu abusei aqui, que eu abusei acolá. Então eu convido a todos que estão nos acompanhando neste momento a estudarem na sequência. O YouTube tem essa facilidade, você pode ver quantas vezes desejar, ir para frente, para trás. Se você está nos conhecendo pela primeira vez, assista os vídeos anteriores para você compreender o porquê deste ponto. E como são pontos que já estudamos, às vezes nós pegamos o nosso tempo precioso e vamos reafirmar o que já falamos anteriormente. Dando continuidade, reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos, a que devo assistência diária, 57 se encontra nas suas condições. E talvez ignore que existem, por aqui, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe o que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparecem de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Nós precisamos entender que nosso lar não é paraíso. Nós precisamos entender que nosso lar é uma das muitas cidades no mundo espiritual e que nosso lar é uma cidade umbralina. Aqui nós estamos vendo ele dizer, André, somente eu, Lísias, eu atendo por dia 80 doentes. Você e mais 79. Aqui ele fala que 57 dos 80 estão igual André Luiz. Desencarnaram antes da hora. Então vejamos bem, fazendo um cálculo rápido, de 8, de 5 a 6 desencarna como suicídio inconsciente. Então o André pode ser isso, o Sérgio pode ser isso, o Paulo que está filmando pode ser isso. De cada 8 que morre, que ele acompanhava, 5 a 6 chegavam no mundo espiritual estropiados por conta do suicídio inconsciente. Então ele falou, o seu caso ainda é um caso bom. Aí ele foi narrando, aqui existem os mutilados, mas nosso lar recebe gente com problema de ordem sexual, recebe gente que abusou da inteligência, recebe gente que abusou do corpo físico, recebe. De maneira mutilada. Aí ele conta aqui, por exemplo, olha como que chega algumas pessoas. Ele fala assim, o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece com as órbitas vazias. Perispiritualmente falando, ele tem os buracos dos olhos, mas não tem a órbita. Espiritualmente falando, ele fala que o malfeitor, veja bem, nosso lar recebe malfeitor. Olha o que Lísias fala, que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a paralisia, quando não é recolhido sem as pernas. Espiritualmente falando, só tem o toco, os membros superiores. Fala para nós que as pessoas que abusaram do sexo chegam loucos no mundo espiritual, com problemas gravíssimos de ordem neurológica. Então nós às vezes falamos assim, eu quero ir para nosso lar. Nosso lar também não é o suprassumo do mundo espiritual, não. É uma cidade justa, equilibrada, mas nós temos que entender que nosso lar é uma cidade umbralina. E é interessante, né? Nós vamos perceber também
que nós somos convidados a fazer de nosso lar um reduto como se fosse o nosso lar cidade. Então a nossa casa, ela está sendo convidada a ser esse reduto. Então nós vamos ver mais para frente, André Luiz chega na casa de Lísias, aquela convivência fraterna, amigável. Então nós vamos ver que nosso lar é um mundo de regeneração. Tem pessoas que perguntam, Sérgio, eu estou ouvindo falar tanto de que nós estamos tendo aqui uma transição planetária, vamos sair do mundo de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração. É verdade. O mundo de provas e expiações é esse que nós estamos vivendo hoje. É corrupção, é maldade, é um querendo engolir o outro. O mundo de regeneração é mais ou menos nos moldes de nosso lar. Já começa a imperar o amor, um já se preocupa pelo outro. Então é interessante nós olharmos tudo isso. É verdade, é uma colocação que às vezes nós olhamos apenas o lado bom, mas existe essa outra realidade que Lísias vai dar continuidade agora. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, quem são os habitantes de nosso lar? Espíritos que atingiram minimamente a média de moralidade e espiritualidade para poder estar ali. Mas todos eles, na grande maioria, quase totalidade, eventualmente os ministros, a governadoria, têm a necessidade de reencarnar. Os pais de Lísias vão reencarnar, o próprio Lísias, André Luiz. Então é uma cidade, como ele diz aqui, nós somos felizes porque temos o trabalho. Já não estamos mais em sofrimento, já não estamos mais pensando apenas como pensávamos quando estávamos encarnados. Isso é motivo de felicidade. Temos um teto, temos uma cidade organizada, mas não podemos imaginar que nosso lar seja o recanto dos espíritos felizes. Aqui é totalmente diferente, por exemplo, de onde Chico Xavier mora nesse momento. Dr. Bezerra, os grandes homens, as grandes mulheres, independente da sua cultura religiosa. Nosso lar é para nós, espíritos comuns, que estamos tentando ser justos, íntegros, honestos, corretos, bom pai de família, boa mãe de família, bom filho, bom funcionário, bom patrão. Então é isso que Lísias explica para nós. Interessante também, André, eu gosto muito dessa frase quando ele diz porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Nós vamos ver que lá tem uma forma de pagamento, quem trabalha ganha, quem ganha desfruta de condições diferenciadas. Nós vamos ver que tem shows nas praças aos domingos e a pessoa compra ingresso, mas para isso ela tem que ter trabalhado, não é? Então nós percebemos que ele realça a importância do trabalho e nós vamos ver o bônus hora, que é uma forma de dinheiro no mundo espiritual, em nosso lar, que eles criaram. Então nós percebemos que Lísia dá muito valor para o trabalho. Hoje nós vemos que as pessoas não querem trabalhar, não é? A grande maioria das pessoas querem ganhar dinheiro fácil e não existe isso na lei divina. Então nós temos que nos esforçar para tudo isso. Então, dando continuidade, aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será essa região um departamento celestial dos eleitos? O André Luiz estava muito animado com a conversa e pediu para que o enfermeiro amigo pudesse continuar
aqueles esclarecimentos que traziam tanta alegria para o seu coração e tanta novidade a respeito da região espiritual. Lísias sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra, e vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo, no painel das recordações mais íntimas acentuou. Interessante, né, André? Antes de você comentar essa parte, que ele faz uma pergunta se aquilo não seria um departamento celestial dos eleitos. E aí eu fico imaginando, sabe o que, querido Sérgio? Eu fico imaginando como é que não é a região de Jesus. Como que não deva ser a região dos cooperadores diretos de Jesus? Nosso lar para nós já enche os nossos olhos de alegria. É quase que unânime os espíritas que leem este livro desejarem ir para esta colônia espiritual. Imagina como é que não é a morada da região acima da ciência, da arte, da cultura e assim sucessivamente. Realmente a criação divina é magnífica e extraordinária. Continua. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne, em doloroso estado de incompreensão. Multidões, sem conto, erram em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então aqui nós vemos uma colocação muito forte quando o nosso irmão André Luiz pergunta se ali não seria um departamento celestial dos eleitos. Ele diz que não. Ali já são para aqueles que já se melhoraram um pouco, mas que também são espíritos imperfeitos. Porque aqui ele relata que a crosta ainda é constituída de loucos, doentes e ignorantes. Não é o que nós vemos hoje? Pouquíssimas pessoas têm a lucidez de querer ajudar as pessoas, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo e que vivemos durante um bom tempo com referência à pandemia. Ou seja, poucos corações levantaram a bandeira celestial do trabalho em comum. Poucas pessoas verdadeiramente visualizaram o próximo como aquele que deveria focar no seu campo da caridade e do amor ao próximo. Então essa colocação que ele faz para nós é uma colocação sublimada, porque quando ele diz daquela passagem de Jesus, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Na verdade, são muitos os chamados. Todos nós estamos sendo chamados na atualidade, mas poucos de nós estamos nos fazendo escolhidos. Então nós também não podemos querer exigir muito do nosso planeta, da crosta, porque os espíritos que estão encarnados aqui
são espíritos que ainda vivem a era do mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem. Então nós estamos aqui para as nossas corrigendas. Então nós não somos espíritos perfeitos, nós somos espíritos errantes à busca da perfeição. Dando continuidade na leitura, ele diz: notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Então nós estamos aprendendo lei de ação, reação, reparação e as suas conclusões naturais. Aqui ele diz, olha, por mais que já estejamos em regiões que nos dão condições para a continuidade no trabalho, enquanto nós temos um ponto que nos liga a algo de enfermiço, aquilo vai nos convidar, através da consciência, à reparação do equívoco cometido. É muito interessante porque é o que Allan Kardec nos ensina. Quando se adquire uma dívida na crosta, por mais que no mundo espiritual eu trabalhe, eu esclareça, eu me prepare convenientemente, é necessário que na crosta eu acerte aquelas dívidas. Ele nos fala que não estamos ainda num paraíso, não estamos no céu, não estamos numa região de ociosidade. Pelo contrário, estamos numa região, ele falando do mundo espiritual, de trabalho, de conformarmos com os nossos erros, pedirmos forças e continuarmos a nossa corrigenda e o nosso burilamento. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Eu acho isso fantástico, não é? Se nós começássemos a ter esse hábito com as pessoas que estão ao nosso lado, quando começa a conversar coisas no campo do pessimismo, nós deveríamos então carinhosamente dizer: não vamos entrar nessa faixa. Eu confesso que alguns anos atrás, o nosso benfeitor espiritual, Dr. Adroaldo Modesto Gil, nos aconselhou num trabalho mediúnico que nós reorganizasse as nossas tarefas dentro do centro espírita, principalmente a da comida fraterna, e pedisse às pessoas que, enquanto estivesse naquele ambiente, nós não tivéssemos conversas que não fosse edificante. Então nós podemos conversar? Podemos, mas assuntos pertinentes ao Evangelho, assuntos pertinentes a coisas boas.
porque nós temos uma facilidade de entrar num viés negativo, e quando nós estamos em grupo e que vamos citar alguma coisa negativa, aquilo começa a tomar um vulto e automaticamente aquilo começa a trazer um ambiente totalmente desfavorável para o nosso crescimento espiritual. Aqui vem explicar também que nós hoje somos rodeados de espíritos. Se estamos tendo boas conversações, teremos bons espíritos nos acompanhando. Se estamos com conversações menos apreciáveis, logicamente espíritos dessa natureza irão nos envolver. Então, simplesmente, quando André Luiz parte para as reclamações, as lamentações, os queixumes, Lísias coloca o dedo na boca e diz: não, meu irmão, não vamos entrar nessa faixa, vamos pensar nas coisas boas, vamos mudar a nossa forma de pensamento. Tem pessoas que até não têm o hábito de reclamar, de lamentar, de bem dizer a Deus, mas tem um hábito muito grave, que é a vitimização. É o coitado, aí vai lembrando de dor, vai lembrando da saúde. Então é o caso que André Luiz estava caminhando. Isso serve para nós encarnado também. E aqui ele fala assim, Lísias, no final: no arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Então, olha, é difícil sabermos falar, porque de repente a gente começa até com muita emoção, aí de repente a gente fala: mas eu lembro da minha infância difícil, dos problemas para eu chegar até aqui, e nós vamos nos colocando naquela posição de inferioridade. As pessoas vão sentindo a dor do coitadinho que nós sentimos. Então Lísias falou: não adianta. O que foi, o que aconteceu, já aconteceu, como meu pai já disse no vídeo de hoje, já disse no vídeo passado, agora é daqui para frente. Dando continuidade, em seguida, aplicou-me passes magnéticos, atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observo o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Aqui tem duas colocações importantes. A primeira, ele ministrava passes magnéticos. Já há hospitais no Brasil que estão fazendo testes com pessoas que aceitam este recurso. Fora do Brasil, muitas pessoas já utilizam o Reiki. O Reiki não é o passe, tem algumas similitudes, mas não podemos dizer que o Reiki é igual ao passe, mas que quando aplicado também com sabedoria e com amor, pode também levar um auxílio. O que André Luiz falou em 1943, hoje em pleno 2021, nós temos visto em alguns hospitais no Brasil e no mundo afora. Segundo ponto interessante, aqui Lísias fala: André,
pela sua inteligência, pela sua disciplina, você poderá se tornar um grande colaborador na cidade, um grande trabalhador. Mas para isto, você vai ter que calar aquele Carlos Chagas que você foi um dia. No mundo terreno você teve fama, título, teve isso, teve aquilo. Aqui você é um irmão. Aqui você vai ter que reaprender a viver. Você vai ter que reaprender a ser uma pessoa simples, como qualquer outro, sem os títulos, sem as pompas, sem a importância que um dia você teve. Nós, ao lermos, às vezes não temos ideia da luta que um espírito desse trava consigo mesmo mediante uma recomendação como esta. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço, sem elas que nos oferecem templo à retificação. Quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então André Luiz chorou copiosamente. E o nosso irmão Lísias disse a ele: André, chore, meu filho, porque as lágrimas, quando feitas do reconhecimento dos nossos erros e da busca incessante que temos que nos corrigir, elas são salutares. O que nós não podemos ter é as lágrimas da revolta, as lágrimas do ódio, as lágrimas do rancor. E é interessante que ele conversa um pouco mais com André Luiz, e ao levantar, dá um abraço em André Luiz, e ele, como mesmo reflete aqui, a fronte abatida, despediu-se com um ósculo de amor. Ele deu um beijo no rosto de André Luiz, que é uma expressão comum, até pela qual nós nos movimentamos e nos cumprimentamos dentro do movimento espírita. Esse é um gesto carinhoso, é um gesto de despedida, dizendo a ele como ele deveria se comportar naquele quarto, sempre meditando na esperança, naquela nova oportunidade que ele estava tendo, onde Deus estava dando a ele. Eu encerro as minhas falas. Eu tenho uma palestra sobre Deus que num determinado momento eu convido as pessoas a refletir sobre Deus. E eu pergunto às pessoas: vocês que estão me ouvindo, acham que Deus é bom? E as pessoas murmuram na plateia dizendo: sim, Deus é bom. E eu digo: não, Deus não é bom. Todos olham para mim assustado, e eu já emendo com a segunda pergunta: vocês acham que Deus é ruim? E todos dizem: não, Deus não é ruim. Mas se Deus não é bom, Deus não é ruim, qual é a definição mais correta que nós temos de Deus? É um Deus justo, soberanamente justo, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, como Kardec a definiu de maneira belíssima e como Chico Xavier a definiu de maneira clássica. Porque ser justo é diferente de ser bom.
Porque ser justo é permitir que eu erre e me dar uma nova oportunidade para que eu possa fazer a minha corrigenda. Isso é ser justo. Ser bom, no nosso conceito humano, é sempre estar passando a mão da cabeça e muitas vezes equivocamos com essa condição do que é ser bom. Então Deus é justo. Estamos encerrando o nosso capítulo 5 do livro Nosso Lar, convidando a todos a nos acompanhar desde o prefácio de Emmanuel e também de André Luiz. Neste vídeo que você está vendo é fundamental a conscientização. Deixe o seu like e o seu comentário, não no chat. Se o chat estiver habilitado também é importante, mas o mais importante é no nosso vídeo. Deixe o comentário no vídeo. Pegue esse link e compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, passe por e-mail, passe pelos grupos que você faz parte. Também é uma caridade levarmos a informação para frente. Se você está gostando do modo que nós apresentamos, está sendo justo, válido, importante, vocês acham que estamos sendo fiéis ao espírito de André Luiz e ao médium Chico Xavier, compartilhem. Também pedimos que se inscreva no canal, que habilite as notificações, e muitos têm nos acompanhado pelo Instagram e pelo Facebook e têm visto a obra assistencial do CEPAC. E aqui no canal você pode ser um cooperador, se tornando membro do canal, ajudando pelo período que puder, com o valor que puder. Também alimento semanalmente um blog, andreluizvilar.com, é a forma que você tem de acompanhar os meus escritos, e você pode entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio pelo WhatsApp 19 997 78 2794, e você também pode nos acompanhar pelo Telegram, através do seu canal Divulgando Espiritismo. Queridos amigos, nós vamos para o encerramento, mas antes eu tenho que fazer um pedido. Coloque o seu dedinho, dê o seu like, porque o seu like é muito importante. Você vai ver eu daqui para frente pedindo com mais ênfase para que você dê o like. É muito importante para a nossa página. Nós vamos encerrando esse estudo maravilhoso pela nossa TV, A Caminho da Luz, que é estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, nessa nova reestruturação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.